Olá, minha gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos nesse momento muito especial, aqui com a ilustre visita do pastor Gessé Ferreira. É um jovem pregador da palavra de Deus, que tem uma agenda cheia nesse país, e agora também com uma agenda já ali na Europa. É um homem de uma experiência ímpar com Deus, e nós estamos aqui para falarmos de intimidade com Deus, né? Porque existem muitos pregadores que são pregadores e às vezes se descuidam um pouco da vida de oração, se descuidam um pouco da leitura da palavra, tem aquele dom, aquela graça que Deus deu, vai numa igreja, prega, o povo recebe a palavra, porque a palavra ela é viva, eficaz, mas não surte um efeito maior, porque às vezes depende de horas na presença de Deus, dias de jejuns, noite de choro, para que Deus possa se revelar através do pregador. E é sobre isso que nós vamos falar. Você que é pregador da palavra de Deus ou pregadora, né, você vai ter uma experiência muito excelente, algo que você precisa para enriquecer o teu ministério, para que o teu ministério seja um ministério promissor. Diz a palavra de Deus, e os grandes sábios dizem, que os sábios, eles estão aprendendo. Eu me lembro quando eu cursei as Sagradas Letras ali no Instituto Bíblico Canaã, na Ilha do Governador, eu estudei muito, e durante esse período eu aprendi que não sei nada, que ainda estou aprendendo. Então, os sábios ainda estão aprendendo. O tolo já sabe de tudo, não precisa de experiência. Eu tenho 36 anos de ministério, e aqui do meu lado tem o pastor Gessé com 26 anos de idade, né? Então, eu tenho mais ano de ministério do que a idade dele. E eu quero dizer que eu tenho aprendido muito com esse jovem pregador. Nós saímos ali numa viagem, numa agenda ali para Xinguara, Orilândia e São Félix do Xingu, e eu vi o fluir de Deus na vida dele. E nessa viagem eu escrevi um livro, mas que o tema do livro não estava falando da essência do que aquele livro é. E naquela conversa espiritual, dirigindo, fazendo a obra de Deus, nós, conversando com o outro, decidimos que o título do livro vai ser Escolhido Antes de Existir. Está traduzido agora para o espanhol, Elegido Antes que Existiera, né? Então, graças a Deus, ele me passou um desejo de ir à Europa. Pastor Everaldo, os pastores me convidam para ir para a Europa, né? Já que ele vai se apresentar, eu estou fazendo essa introdução aqui para nós chegar no âmago, e você deve continuar conosco, porque tem experiências maravilhosas para você que é cristão, que quer crescer na graça, você que é pregador, você que louva a Deus também, tem muitas coisas boas para você aqui. E ele disse: pastor, eu tenho um convite para a Europa, mas eu tenho um certo temor de sair da minha pátria. Digo: rapaz, pois eu já estive lá, e o desejo meu é sempre estar fazendo aliança com pessoas de outras nações, né, partilhando de experiências e tudo, vendo assim o agir de Deus, né, em outros países, como está sendo o evangelho, o alcance do evangelho, tudo isso. Disse: você tem coragem de ir comigo, pastor? Digo: tenho. E ele fez a agenda. De que eu vou, como sou pastor de igreja, eu vou acompanhando ele, eu tenho o meu canal, vou fazer registro e tudo para o meu canal, tranquilo, fiquei tranquilo. Quando ele disse: pastor Everaldo, eu estou entrando em contato com os pastores ali da Espanha, né, da Itália, da Irlanda, e a agenda lá são apenas 14 dias que nós vamos passar lá, e tive que agendar o senhor para pregar. Eu digo: meu irmão, não faça uma coisa dessa. Eu sou apenas um pastor de igreja, para ministrar ali diante do rebanho, eu me sinto à vontade.
E às vezes Deus me honra até com um convite. Eu vou, prego e me saio bem, eu fico empolgado. Eu sou um pregador. Aí recebo outro convite, quando eu vou lá, aí eu saio assim, quase envergonhado. Meu Deus, eu queria me doar mais, eu queria ter sido um instrumento de mais precisão, com mais graça e unção para o teu povo. Eu acho que eu não alcancei isso. Então a gente fica nesse conflito. E Deus me deu humildade para dizer: pastor Gessé, que isso não é fácil. Às vezes nós temos aquele orgulho, eu tenho 36 anos de ministério, eu não vou aprender com esse menino e tudo. E a gente perde. Nós precisamos aprender com essa nova geração, com esses jovens. Deus está levantando uma nova geração, e se nós desejamos rejuvenescer o nosso ministério, nós temos que aprender com esses homens. Diz: pastor Everaldo, eu já estou aqui, eu estou falando assim, eu quero receber assim o carinho, a compreensão de vocês, não quero ostentar nada, eu quero esvaziar de mim, e que Deus seja glorificado, mas que essa experiência venha ajudar você a crescer no ministério e ser o instrumento que Deus espera de você. Ele diz: pastor Everaldo, olha, eu tive que te agendar, porque eu não dei conta de atender toda a agenda. Você vai pregar na Espanha e na Irlanda. Digo: mas e pastor, e qual é o segredo? Ele disse: olha, eu estou já com 21 dias de jejum, então não tome café daqui até outubro. E eu confesso que já tem um mês já, que eu consegui um mês. Agora vamos entrar numa jornada mais afinada com Deus. E eu estou me sentindo tão feliz, muito feliz. E eu quero que ele passe essa experiência, e nós vamos passar também para vocês, como ter um ministério bem sucedido. Porque sempre eu digo, e eu cobro às vezes dos pregadores, nós temos 2 pregadores aqui, tem o Leandro, que é um pregador, tem o Júnior, o pastor Júnior Trindade de São Domingo, que é pregador. Digo: meus filhos, é o seguinte, vocês pregam muito bem, mas se você não orar, não jejuar, você vai ficar nisso aí, com essa oratória bonita e tudo. Agora, se você quer ser um instrumento de Deus, e uma das evidências de que você tem um ministério confirmado por Deus, é quando você recebe um convite para pregar em determinada igreja e você volta. Esse foi o seu caso. O pastor Nazareno te indicou, você iria para São Domingo, não deu certo, e o pastor, com aquele carinho, o pastor Nazareno, que sabe conquistar a gente, e eu digo: não, pastor, eu aceito o pregador. Você veio aqui e você está voltando. Quer dizer, Deus confirmou o teu ministério. Então, minha gente, agora eu já passei toda essa experiência, vocês já estão sabendo onde é que nós queremos chegar. Então continue conosco, porque agora o pastor Gessé, ele vai passar essa experiência, não para envaidecê-lo, que eu sei que ele não é, apesar de jovem, ele não tem essa vaidade, mas para que você também cresça, que não só ele seja beneficiado, que não só ele seja convidado para pregar fora do país, mas que você venha crescer o seu ministério. Então, pastor Gessé, esse povo quer te ouvir. Vocês fiquem atentos, porque agora o pastor Gessé vai trazer experiências maravilhosas para o seu ministério. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é o pastor Gessé Ferreira, de Brasília. Me sinto muito honrado. O pastor Everaldo Novaes é um amigo, e estar com ele aqui no canal do Everaldo Novaes, Sementes do Altar, para mim é majestoso. E mediante a esse assunto, mediante a essa tão solene introdução do pastor Everaldo, eu queria ler um texto com os irmãos, porque se tratando de ministério, por que não falar de Jesus Cristo? Por que não falar do maior que já pisou nessa terra? No capítulo 4, no versículo 1, o texto diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Olha só que informação, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Pastor Everaldo, isso aqui já vai entrar dentro daquilo que a gente está falando. Não esqueça antes da câmera lá, de Jesus, de olhar para a câmera, não sei. Antes de Jesus ele ir para o deserto, ele recebeu uma palavra. E parece que nós vivemos em uma geração onde os ministros do Senhor,
onde todos aqueles que buscam ter um ministério de excelência estão procurando uma palavra, seja essa palavra por profecia, seja essa palavra por promessa. A gente está procurando uma palavra, vai viajar aos 4 cantos da terra, vai ser usado na palavra, vai ser usado nos dons, vai ser usado em profecia, vai ser usado em cura. Parece que essas profecias, essas palavras alimentam o nosso espírito para começar a caminhada. E eu vejo aqui que muitos que recebem a palavra já querem ir para o campo missionário, já querem ir para as agendas, e eu sinto Deus em falar isso aqui para vocês. Aqueles que recebem a palavra, vai ser um pregador, vai ser um ministro, vai ser um cantor. Eles recebem essa palavra e no outro dia eles já querem ter a agenda aberta, já coloca nas suas redes sociais contato para compromisso. E eu vejo que Jesus recebeu essa palavra no Jordão. Qual foi a palavra que ele recebeu? A palavra foi que o céu se abriu, uma voz ecoou e diz: este é meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. E depois o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre a sua cabeça, e todos viram de fato que ele era o Filho de Deus. Detalhe, a maior indicação que alguém pode ter é a indicação de Deus. Por mais que o pastor Everaldo me indique, por mais que ele seja meu amigo e me mande para vários congressos, se ele não for conduzido por Deus para que essas portas se abram, nada acontece. Porque ele está vendo um céu aberto sobre a minha cabeça, como eu vejo um céu aberto sobre a cabeça dele. Então quem tem céu aberto sobre a cabeça e tem uma palavra do céu sobre a vida, essa pessoa galga um caminho de excelência. Mas só que aqui está a questão, aqui está o cerne para você que quer ter um ministério de excelência. Jesus recebeu a palavra e foi pregar? Não. Ele recebeu a palavra no Jordão, em detalhe, já é uma palhinha do que eu vou pregar hoje à noite. Correto. Ele recebeu uma palavra no Jordão e o Espírito conduziu ele para o deserto. Espera aí, pastor, ele recebeu a palavra do Deus Todo-Poderoso dizendo: este é meu filho, podem ouvir ele porque eu tenho prazer nele. Então tem a minha indicação. Tem a minha indicação. Não Correto. É o presidente da convenção, não é o pastor Everaldo, nem o pastor Gessé de Brasília que está indicando Jesus. Quem está indicando é o Pai, é o próprio Deus. Este é meu filho amado, eu tenho prazer nele, podem ouvir ele. Eu estou indicando. Correto. Quem estava ouvindo aquela voz ecoando do céu pensou: vamos contratar já o pregador, vamos levar ele para o congresso, vamos fazer um grande evento aqui. Mas não, a Bíblia diz que o Espírito conduziu ele para o deserto. E a pergunta que eu quero fazer para você, jovem pregador, homem de Deus, pastor de igreja: você tem uma palavra sobre a sua vida? Tem, eu tenho certeza que tem. Mas você já se preparou para o deserto? Porque a palavra vem antes ao deserto. Primeiro é a palavra que te direciona, primeiro é a palavra que te impulsiona, primeiro é a palavra que te encoraja, mas depois dessa palavra nós somos conduzidos para o deserto. Eu tenho vários e vários textos na Bíblia para te provar isso. Lugar de Jesus solidão. Recebeu a palavra e foi para o deserto. Elias recebeu a palavra e foi para o deserto. O próprio Moisés recebeu a palavra e foi para onde? Deserto. Para o deserto. Porque o deserto, ele é preparação para o homem de Deus. O deserto é faculdade. O deserto, ele é base, ele é coluna, ele é estrutura. Eu acho que o homem de Deus, ele tem que passar pelo deserto, porque é o deserto que vai lapidar os seus dogmas, é o deserto que vai lapidar a sua fé, é o deserto que vai lapidar o seu ministério. E depois do deserto, aí sim, ele começará a viver um ministério de excelência. Me dê só uma parte, pastor Gessé. Então, o deserto significa o quê? A solidão. Você vai ficar só, né? Você está fora da mídia, você está num isolamento, ninguém te vê. Você está ali naquela guerra, buscando dons, direção. Então, aquele momento é um momento doloroso, né? Não deve ser um momento muito gostoso o deserto, mas é nesse deserto que as coisas acontecem. Isso. E pastor Everaldo, o deserto é para revelar quem? O deserto é para revelar Deus ou o deserto é para revelar o ministro? O deserto revela o ministro, porque Deus já está revelado no Jordão. Olha que coisa linda. É verdade. Deus já se revelou no Jordão. Agora no deserto Deus revela o ministro, porque é no deserto que o diabo vem para tentar. E aqui é profundo, porque Deus se revelou: é meu filho, pode ouvir. Deus se revelou, o Espírito Santo desceu. Agora no deserto, mediante as tentações, é que se revela o ministro. Muitos vão fracassar ministerialmente porque não conseguiram vencer o deserto.
não conseguiram jejuar da forma que deveriam jejuar, não conseguiram orar da forma que deveriam orar, não conseguiram manter uma vida de leitura bíblica da forma que deveriam ter. Você vai perceber que em todos os aspectos da tentação que o diabo vem contra Cristo, ele venceu com a palavra. Primeiro, Jesus já é um cara que está envolto à oração. Segundo, ele jejuou por 40 dias e 40 noites e depois o diabo veio tentar. Agora, terceiro, ele vai usar a palavra, porque todas as tentações que o diabo vem contra Cristo, ele vence com a palavra. Então tem muita gente querendo galgar um ministério de excelência, pregar, profetizar, viajar o mundo e as nações, mas não conseguiu ainda ser lapidado no deserto, não conseguiu ser aprovado no deserto. E aqui nós vemos que o deserto não revela Deus, o deserto revela o ministro. Porque a primeira tentação é o questionamento da identidade. Você sai daquela palavra, sou filho, mas quando você chega no deserto, o diabo fala, se és o filho de Deus, coloca dúvida, transformas essas pedras em pães e come. Eu tenho um amigo que escreveu um livro, o nome dele é Gabriel Silva, o nome desse livro é No Púlpito do Diabo. Nessa parte ele aplica que o diabo não está questionando, ele está afirmando. Mas de todo jeito, afirmando ou questionando, há aqui um sentimento de dúvida. Por quê? Porque depois que ele fala, se és o filho de Deus, o texto diz, transforme essas pedras em pães e come. Você sabe o que está acontecendo aqui, pastor Everaldo? Correto. Caro amigo internauta, está acontecendo simplesmente um ato de eu querer provar no mundo físico aquilo que eu recebi espiritual. E aqui que vem um segredo que Deus me ensinou. Para quem tem promessa, para quem tem uma palavra liberada sobre a cabeça, você não precisa provar nada para ninguém, porque mais vale o que Deus falou ao seu respeito do que aquilo que o diabo queira vir contra você. Você saiu do Jordão com a palavra que é filho, e você não precisa fazer nada para provar isso, você só precisa continuar aonde Deus te colocou. Se você está na posição de Deus, se você está na característica de um ministro do Senhor, use a palavra. O que Jesus falou? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós só vamos perder a nossa identidade quando nós acreditarmos que o questionamento do diabo é maior do que a palavra que está sobre a nossa vida. Desde o ventre, Deus separou o pastor Everaldo para pastorear vidas, para cuidar de um rebanho. Se um dia alguém vier até a vida dele e dizer que ele não é pastor, que ele não é digno, que ele não pode, ele só vai se balançar e vai cair nessa armadilha se ele não tiver pautado na palavra. Mas se ele saber quem ele é de fato, se nós soubermos quem nós somos de fato e estamos na posição que Deus nos confiou, nós vamos usar a palavra para combater esse questionamento. Então, para você que está sendo questionado, para você que está sendo impulsionado a fazer loucura por causa do seu ministério, use a palavra de Deus como base. Cante as promessas, grite as promessas, exclame as promessas, reprofetize as promessas, faça com que a palavra do Jordão ecoe no deserto. Se você pudesse, anote isso aí. Ecoe a palavra do Jordão no deserto novamente. Porque o Jordão, no Jordão, Deus disse que você é filho. No deserto o diabo já quer questionar. Então traga aquilo que foi liberado do Jordão para o deserto. Eu sou filho, porque mais vale a palavra de Deus do que o questionamento do diabo. Então, nem só de pão, ele está dizendo, nem só daquilo que é físico o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, daquilo que é espiritual. Então, meus amados, o pregador ele tem que se alimentar de uma vida espiritual. Ele tem que se alimentar de uma vida de oração, de uma vida de renúncia. Eu tenho, o pastor Everaldo me conheceu um pouco mais novo, eu acho que ele parou no tempo, mas eu fiz esse ano 30 anos. Eu fiz esse ano, alcancei a idade sacerdotal agora. E na minha idade, principalmente quando eu pregava ali com meus 22, 23 anos, o povo já falava assim, tão novo e já entregue totalmente ao ministério, poderia estar fazendo outra coisa, poderia viver em outro âmbito da sua vida. E eu lembro que a minha resposta sempre era a mesma, eu estou no lugar certo. E aí o questionamento era, mas você está passando por um momento tão difícil, por um vale, por um deserto. Eu falo, mas vale mais a palavra de Deus que está sobre a minha vida do que o questionamento. Correto. Porque você não pode ser definido pelo seu momento, você tem uma história com Deus.
Então, a sua vida espiritual, ela tem que te alimentar mais do que as coisas físicas da terra. Jesus venceu o diabo com a palavra, e agora vem aqui a estrutura do ministro. Ele foi revelado como aquele que recebeu uma palavra de Deus. Mas o diabo persiste. Já que ele usou a palavra, vamos usar a palavra para vencer ele? E aí o texto diz que o diabo leva ele para a cidade santa, coloca ele em cima do pináculo do templo e quer usar a própria Bíblia para convencer Jesus de fazer uma loucura. E aqui a gente entende que um texto sem contexto, ele é um pretexto para heresia. O diabo ele vai usar o Salmo de número 91 e vai pegar um verso do Salmo de número 91 isolado. O texto que o diabo usou para tentar vencer Cristo, porque, irmãos, é aqui onde se divide os homens dos meninos, pastor Everaldo. Porque muitos ministros são derrubados por macumbeiro, por ateu, até por políticos. Por quê? Porque não são fortes biblicamente falando, não tem uma base bíblica sólida, não tem uma vida de devocional, de estudo da palavra. Irmão, pregador, deixa eu falar uma coisa para você que eu recebi de um ancião, um rabi. Ele chegou até a mim e falou assim: Jessé, tu já leu a Bíblia toda? Eu falei: graças a Deus, todo ano eu leio ela toda. Ele falou: pois tem pregador que chega até a mim e fala: eu quero pregar, pastor. E aí esse rabi falou, eu pergunto para ele sempre: tu quer pregar? Quero. Já leu a Bíblia toda? E ele fala: não, pastor, ainda não li. Aí o rabi respondeu: por que você quer falar de um Deus que você ainda não conhece? Isso para mim foi sensacional, né? Pregador que ainda não tem intimidade com essa palavra, por favor, volte aos princípios bíblicos, estude a palavra, se capacita na palavra. Por mais que você ore, você jejue, você precisa ter uma solidez bíblica. Você precisa estar pautado na palavra. Porque olha o que o diabo vai usar contra Cristo. Olha o que ele vai usar. Salmo 91, verso 12. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele está dizendo. Só que ele diz o 11 primeiro: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E ele pula e vai: eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. E o texto não é assim, o texto é: porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, vírgula, para te guardar em todos os teus caminhos. O texto tem um contexto. O livramento de Deus é para quem está no caminho. O livramento de Deus é para quem está na missão. O livramento de Deus é para quem está no centro da vontade dele. E aí o diabo vem e fala assim: não pode se lançar daí abaixo, pode fazer essa loucura, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para o teu pé não tropeçar em pedra. Ele pega uma parte do texto e pula a outra. E tem muito ministro que acaba sendo dobrado por ateu. Por que não dizer de ateus que estão estudando teologia para pegarem crentes, para pregarem pregadores? Esses dias uma amiga nossa, pregadora, ministra, foi confrontada por um padre, e ele disse assim: vá lá na minha aula de catequese, que em 2 aulas você vira católica apostólica romana. O que ele estava dizendo para essa mulher? Ele estava dizendo: a sua fé e o seu conteúdo bíblico é tão fraco que em 2 aulas minhas você vai se render ao meu credo, você vai se render ao meu dogma. Então, por favor, ministro do Senhor, seja como Cristo. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, pastor Jessé, excelente essa experiência e também esse ensino, mas eu gostaria que você entre agora numa área, para os pregadores, na área devocional. Pronto. Na área de oração, propósito. Você recebe um convite para pregar. Qual é a postura que você deve ter? Você tem uma agenda cheia para pregar. Antes que aconteça esse grande dia, quando você vai fazer a exposição da palavra de Deus, né? Qual é o propósito, né? Diante da tua experiência, para que o pregador seja bem sucedido sobre a oração e sobre o jejum? Pastor, vou falar por mim. Eu costumo ter uma vida de jejum bastante assídua. Eu já não sei mais o que é ter uma vida alimentar correta, porque eu estou me alimentando bem e do nada Deus me impulsiona para um propósito de jejum de 3 dias, de 4 dias, de 21 dias.
e por assim vai. Sou acostumado a fazer vários jejuns de 3 dias, 72 horas sem comer nada, apenas tomando água. Sou acostumado a fazer jejum de 7 dias, de 6 a 6 direto, jejum de 6 a 6 por 21 dias. Sou acostumado a fazer isso, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia. Eu vi que Elias, Moisés, Cristo, todos esses homens jejuaram, Daniel jejuou, e eu procuro seguir esse caminho. Agora, se você não tem esse costume de jejuar, eu te aconselho a começar. Não se prepare para pregar, irmão, não se prepare para pregar. Se prepare para ser um cristão, porque quando o convite chegar, ele vai chegar porque você está preparado. Já me dizia um grande sábio: Deus só vai te dar uma grande oportunidade quando você tiver uma grande mensagem. E a grande mensagem, ela só vem quando você está envolto ao mundo espiritual. A grande mensagem só vem quando você está envolto a uma glória e uma dimensão terrível da parte de Deus. E isso, meu querido, e isso só vai vir se você estiver buscando, orando e jejuando. Eu não sei aqui no Pará, mas lá em Brasília a gente tem o costume de subir o monte. A gente sobe o monte para orar. Então, quase todos os dias eu estou no monte orando. Eu tenho um monte perto da minha casa, onde eu vou com a minha esposa. Se eu não vou no monte, eu vou com amigos depois do culto. Eu estou sempre no monte orando. Eu tenho um lugar em secreto no monte que eu vou. Lá eu abraço uma árvore, lá eu deito no chão, boto minha cara no pó. Eu me sinto ali naquele momento de intimidade. Tem gente que, como Adão, é na viração do dia. Tem gente que é às 3 horas da tarde. Tem gente que é no nascer do sol, tem gente que é no pôr do sol. Independente do seu horário, às 3 horas da manhã, de oração. Mantenha uma vida de oração. Agora, respondendo a pergunta do pastor Everaldo, amados, se você tem uma vida de oração e de jejum assídua, e uma vida de devocional, eu levo meu filho na escola às 7 horas da manhã. Da hora que eu levo meu filho na escola às 7 horas da manhã, eu entro para o meu escritório já para começar a fazer o meu devocional, e só sai o meio-dia. Então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas é de leitura bíblica. Isso eu estou em jejum todos os dias. Das 7 a meio-dia eu estou em jejum e estou lendo a Bíblia. Então eu não estou ali no meu quarto de oração, no meu escritório, porque eu recebi um convite, até porque eu tenho um convite o ano todo. Não, eu estou ali porque eu sou um cristão, preciso me alimentar. Agora, dentro do meu devocional, pregador, escute isso aqui. Deus, ele vai fazer eu viver isso aqui. Olha o que o texto diz de Lucas, capítulo 4. E chegando a Nazaré, onde fora criado, no versículo 16, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Eu tenho um pedido para Deus, pastor Everaldo. Pai, me usa na necessidade da igreja, Pai. Porque tem muito congresso que eu vou pregar, que os pastores, não sei se estão assim tão envoltos à vida espiritual, que colocam algum tema que não é a necessidade da igreja. Coloca um tema que é o prazer do coração dele, é uma coisa que ele quer ver o pregador pregar, que ele quer ver a igreja viver, e às vezes não é o que Deus quer que a igreja viva. E aí eu falo sempre para Deus: Deus, faça com que os meus olhos achem o texto. E aí, irmão, parece que salta aos meus olhos. Deus começa a falar ali no meu devocional, e eu acho o texto. Quando eu acho o texto, fica fácil. Quando eu acho o texto, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar e me dar revelações, e eu leio e eu releio. E aquilo fica tão fresco que às vezes eu fico uma semana lendo aquele texto. Quando eu chego no lugar que eu vou pregar, Deus fala: lembra daquele texto que nós debatemos, que nós conversamos, que você passou manhãs e manhãs com aquele texto? É neste lugar. Eu tenho tanta certeza que o meu corpo treme. Eu tenho tanta certeza que eu vou ali feliz para o altar. Eu sinto a glória de Deus. Ele fala assim: eu estou contigo nessa mensagem. Eu costumo toda vez antes de pregar ir no banheiro. Eu vou no banheiro e os pastores pensam: esse menino tem uma continência urinária muito forte, toda hora ele está indo no banheiro urinar. Mas não é. Eu vou no banheiro, e no banheiro por várias vezes eu já ajoelhei. No banheiro por várias vezes eu falo: Senhor, o Senhor está comigo nessa mensagem? Quando eu falo isso, pastor Everaldo, e Deus treme o meu corpo, eu falo: eu vou sair desse banheiro como um leão, e eu vou para cima. E pode ter teólogo, pode ter presidente, eu pego o microfone e falo tudo que Deus manda eu falar, porque Deus me confirmou que Ele está comigo na mensagem. Só uma partezinha. Então, que experiência maravilhosa, né, minha gente? Que experiência, serve muito para nós. O pastor estava falando sobre monte. Aqui no Pará, nós não somos muito adaptados ao monte, e nós temos até uma certa recusa do monte. Sobre o comentário do que aconteceu, às vezes tem montes que não tem uma proteção. Já teve caso de estrupas em monte. Então nós somos um pouco cismados com o monte. O meu monte é esse lugar aqui. Aqui são 34 metros quadrados. A minha esposa queria que aqui fosse o nosso quarto. Eu digo: minha filha, você merece.
mas vamos ceder o espaço melhor da nossa casa para Deus. Então são 34 metros quadrados, é aqui que eu busco. Eu convido irmãs também, às vezes, as líderes de oração para orar. Então, é importante nós termos o nosso quartinho de guerra. Às vezes, nas nossas casas, nós fazemos um quarto para o nosso filho, às vezes para um visitante, e a gente não tem aquele lugar onde a gente possa ter um devocional com Deus. Então, aqui é o meu monte, esse lugar aqui, inclusive é alto, né? Porque é no segundo pavimento, né? Não sou nada contra o monte, né? Desde que seja um monte onde há segurança e tudo, porque já teve casos assim, né? Triste, que aconteceu em montes, né? Dos marginais, cultura, né? Dos marginais aproveitar, né, que ali estão as pessoas indefesas orando, e já aconteceu casos assim difíceis. Mas já tem outros lugares que os montes são tranquilos, né? Só vai cristão. Só vai cristão e tudo. Mas o importante é nós termos um lugar secreto com Deus. Isso, quando eu falo monte, pastor, é o lugar secreto que você sinta à vontade. É o texto de Mateus 6, entra no teu quarto e fecha a porta, né? Às vezes você é uma pessoa simples que não tem a oportunidade de ir para o quarto, porque o quarto você divide com alguém, está sempre ocupado por alguém, então faça algum ambiente da sua casa o seu altar. Eu costumo dizer para uns amigos, se o seu altar é o seu carro, entra no carro, fecha o vidro, fale com o pai dentro do carro enquanto vai trabalhar, enquanto volte. Você só não pode perder esse ambiente onde Deus vai falar com você e você vai falar com Deus. Só um minutinho mais aqui. Os pregadores são muito eloquentes, né? E muito desenvolto na palavra, mas eu quero trazer à tona novamente também essa experiência que ele passou, a importância. Isso é uma lição ímpar que a gente aprende aqui. Aí eu recebi um convite, eu vou orar porque eu recebi o convite. Pelo que eu estou entendendo, não é essa a maneira. Tem que ser uma coisa contínua da vida, que a gente tem esse espaço, né, como ele bem falou, das 7 a meio-dia, ele está lendo a palavra, está meditando, fazendo questionamento e tudo, ali fazendo anotações, né? E assim sucessivamente ali, faz parte do dia a dia dele, quando ele é convidado, né? Que ele chega na igreja, ele sente aquela mensagem vem à tona. E isso é verdade, porque uma certa feita, eu preparei uma portilha sobre dízimo. Preguei numa congregação, quando eu pastorei São Domingos, chamada Some Homem. É a congregação. Eu senti barreiras, os irmãos, aquelas barreiras para receber aquela mensagem. Guardei aquela portilha dentro da minha Bíblia e vou para a Barra do Corda. O meu sogro, o saudoso pastor Silvestre, era o pastor em Barra do Corda, e todas as vezes que eu chegava no culto de ensino, segunda-feira, ele me dava a oportunidade para me ministrar, e eu me sentia muito honrado. E eu, procurando a mensagem, eu tenho um livro, Oceano da Palavra, com muitos sermões que Deus me deu, mas ali Deus fechou minha mente e prega sobre dízimo. Digo, meu Deus, eu estou na igreja de um outro pastor, pregar, não está certo. E ficava aquela luta, e quando chegou na última hora que eu fui pegar a Bíblia, a portilha sobre o dízimo estava ali. Aí eu tive consciência do que Deus estava falando. E foi tanto que o tesoureiro me chamou depois, disse, pastor, o seu sogro é um grande pregador, pastor, mas ele nunca ministrou sobre dízimo aqui. Os irmãos vêm perguntar o que é e tudo, eu que fico orientando. Se ele tivesse essa preocupação, a igreja aqui, no quesito financeiro, ela dava uma alavancada maior. Então, assim, quando você falou que Deus traz à tona aquela mensagem, né? E você, mesmo assim, você se preocupa em entregar uma mensagem, porque eu acho que essa deve... Eu às vezes questiono quando eu vou num trabalho, que eu não sinta a unção, eu saio triste dali. Eu sei que a palavra tem o efeito, mas eu saio triste. Para mim, eu não precisaria de cachê, né? Se eu chegasse numa igreja, até porque eu sou um pastor de igreja, a igreja me mantém. E quando a gente recebe convite, as pessoas sempre são cordiais e dão aquela oferta e tudo. Mas eu, ao invés da oferta, a maior oferta para mim é eu entregar uma mensagem e sentir aquela mensagem que Deus me usou e que o povo recebeu. Quando eu vou, que eu entrego a mensagem, que eu sinto barreira, eu saio triste. Então, quando você fala que mesmo Deus ali no púlpito, Deus falou, a mensagem é esta, você ainda vai no banheiro, Senhor, é essa a mensagem. Quando você sente o tremer, eu sei que isso é muito lindo, porque não tem coisa melhor
para um pregador é quando você vai entregar a palavra e você sente que Deus está com você, que você está sendo o instrumento dele. É a maior recompensa de um pregador. Nós vamos finalizar por aqui, porque a nossa gerente aqui, a irmã Tisa Priscila, ela vai para o ensaio ali na igreja. Mas eu acredito, irmão, que muitos de vocês que são pregadores da palavra de Deus, né, foram contemplados por todas essas palavras desse jovem pregador, pastor Gessé Ferreira, que vai ser o instrumento de Deus hoje aqui no nosso congresso de Senhora. Ele vai pregar, Deus vai usar de uma maneira maravilhosa. Antes de ontem, a igreja estava em oração 6 horas da manhã, meio-dia e à tarde. Aí quando foi, antes de ontem, foi oração 24 horas. O meu horário foi 3 horas da madrugada, né? Então a igreja aqui, ela fez a parte dela. Você está diante de um povo especial. O nosso povo é pouco, mas eu admiro essa igreja. Eu admiro os obreiros, porque eles se envolvem. As coisas que a gente vai fazer, Deus coloca a mão e tudo dá certo, né? É um milagre que acontece entre nós, tudo a organização. É como se fosse a tribo Arqueiro de Benjamim, uma tribo valente mesmo, que conquista a guerra assim de alto alcance, né? Então eu quero finalizar dando uma oportunidade ao pastor Gessé para fazer as suas conclusões. Vamos liberar a Tisa Priscila para o trabalho de ensaio dela. Tá. Concluindo, amados, além de uma vida de oração, jejum e leitura bíblica, eu queria finalizar com esse texto de Hebreus capítulo 12, que diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. O pregador ainda tem que tomar cuidado com algo. Ele está rodeado de pessoas que está vendo ele, observando ele. E a pregação maior do pregador é a pregação vivida, é o verdadeiro martírio do pregador, porque a mensagem falada, ela arrasta multidões, mas a mensagem vivida, ela ganha nações, ela ganha séculos e séculos, porque o seu testemunho deve ser a sua maior mensagem. O seu sair e o entrar da sua casa deve ser a sua maior mensagem. O texto está dizendo: portanto nós, que rodeado de tão grande nuvem de testemunha, desprezando a afronta, largando o pecado de lado, deixando os prazeres da carne, suportando a cruz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pregador, você está sendo observado, que você carregue a sua cruz de fato. Jesus falou para mim esses dias: Gessé, sofra como Cristo sofreu. Essa palavra me impactou muito. Amém. Sofrer com Cristo é correr uma corrida que nos levará para o céu. Então, que Deus possa te abençoar com toda a sorte de bênção. Quero agradecer meu amigo. Então, pregador é pregador. Se for possível, prega o dia todo e vai à noite. Mas deixa eu dizer uma coisa. Glória a Deus. Nós estamos investindo nesse canal. Nós vamos disponibilizar os nossos livros. Estamos ali com o Wender, que está em Salvador, né? Nós investimos, nós pagamos para a mensagem chegar até você. Nós vamos chegar um momento que vamos precisar de patrocinadores também, mas vai sair mensagem em libras também. Nós estamos trabalhando, esse canal cada dia vai crescer. Everaldo Novaes, você vai no YouTube, está no Instagram também. E Gessé Ferreira, pastor Gessé Ferreira, ele tem o seu canal. Você vai ver e ouvir muitas mensagens maravilhosas, porque esse jovem pregador, ele tem uma agenda recheada em todo esse Brasil. E nós estamos indo juntos ali para a Europa, dia 23 de outubro. Vamos pregar em 4 países. Em 4 países. Portugal, Espanha, Andorra e Irlanda. E o pastor Everaldo vai pregar. E a Itália, não? Nós não vamos na Itália justamente por causa daquele outro pastor que ficou muito curto o tempo. Isso. Os pastores quase que nos soltam. Eu falei: cara, são 2 pregadores. Uma coisa que eu digo para você: se prepare, porque se nós fosse 10, nós não dava conta de tanto de agenda ainda, que o povo lá está com sede, querendo nos ouvir. Então, se fosse 10 Everaldo, 10 Gessé, não dava conta de atender esse tanto de agenda que tem na Europa, que tem. Então se prepare, Deus está te esperando, Deus está soprando os brasileiros para ser uma chama de avivamento pelo mundo. E eu estou feliz, pastor, porque pela primeira vez eu vou ter um livro em espanhol. Olha que coisa linda. Vou deixar na Espanha para os espanhóis um livro, Elegido antes que existiera.
escolhido antes de existir. Profundo. Um abraço, um beijo no coração. Hoje à noite ele está ministrando a palavra de Deus. Vou deixar meu número de contato de agenda. Deixe, pode deixar. 619-9421-6961. Você vai falar com a minha esposa, a pastora Jéssica Ferreira. 619-9421-6961. E aí é o nosso contato de agenda. Pois aí tem a minha referência, né? É um jovem muito idôneo, que tem compromisso com o Reino de Deus, que quando você convidar, você vai saber que tem um pastor que vai chegar para entregar a mensagem, que está orando, está buscando, que ele não vem só, ele vem na companhia de Pai, Filho e Espírito Santo para abençoar a sua igreja. Então fique na paz, que Deus abençoe a Priscila também.